Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, o Cowboy Digital, e a sua entidade Eldritch favorita. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir por que a Pinkie Pie é um horror cósmico. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção. Essa fanfic é de Pony Amorous de 2012, disponível no Fanfiction. Twilight abriu os olhos, sentindo-se tonta e um pouco nauseada. Ela encarava as paredes do quarto, que pareciam ter desenvolvido várias rachaduras alarmantes. Mas o que era ainda mais alarmante, no entanto, era o fato de que ela não podia se lembrar de como chegou até ali. A sua mente estava em branco sobre aquela manhã, e virando-se, ela notou um diário não muito familiar ali no chão, com um grande rabisco que dizia "Urgente, leia", da sua própria caligrafia. Lentamente, Twilight levitou o misterioso diário e sentou-se para ler a página que estava aberta. Notas de estudo sobre o sentido Pink e fenômenos relacionados. Propriedade de Twilight Sparkle. Dia 1. Hoje resolvi continuar minha investigação sobre os mistérios do sentido Pink. E é com vergonha que admito que estava inflexível e em negação sobre a sua existência, mesmo frente a consideráveis evidências. Eu deixei as hipóteses me cegarem aos resultados empíricos. Sendo uma cientista, eu achei que já sabia de tudo. Pior ainda, quando finalmente aceitei que o fenômeno era real, eu negligenciei também a pesquisa posterior. Um fenômeno tão fascinante, com implicações ainda não relatadas em todos os campos da magia, como o conhecemos. E eu simplesmente deixei passar. O dia em que um racionalista para de seguir a curiosidade e inquirir sobre o mundo ao seu redor é o dia em que ele realmente está acabado. Hoje, eu prezo por cientificamente investigar ao máximo das possibilidades e mecanismos por trás do sentido Pink. Sumário. O sentido Pink refere-se à coleção de respostas fisiológicas exibidas pelo sujeito Pinkamena Diane Pie, que aparentemente prevê as ocorrências de vários eventos gerais, como objetos caindo, portas se abrindo, etc., em um futuro imediato. O sentido Pink obviamente fere a causalidade. Livros sobre magia temporal da coleção de Star Swallow Barbado devem ser consultados em pesquisa preliminar, assim como qualquer livro sobre expressões de magia em pôneis terrestres. Iniciais experimentos controlados devem focar em determinar o campo máximo de espaço e cronologia. Eu proponho que meu assistente solte objetos em momentos e distâncias aleatórias, enquanto eu observo as pistas fisiológicas. O experimento deve ser duplamente cego. Nem eu, nem o sujeito saberemos quando vão cair os objetos. Uma side note aqui do tradutor é que empírico é tipo assim, uma coisa que você aprendeu informalmente através de observação e tentativa, que é o contrário de aprender utilizando metodologia científica. Dia 7. O progresso tem sido frustrantemente lento. As minhas notas não têm nenhuma informação útil. Teorizei brevemente que a ocorrência de eventos gatilhos causam alguma parte do corpo a emitir táquions, que então são de alguma forma detectados por Pinkie, resultando numa resposta fisiológica. Um ou mais órgãos devem agir como transmissores e receptores. Eu podia trabalhar calibrando um feitiço para poder detectar esses táquions, mas eu nunca consegui fazer isso efetivamente. Tentativa de recriar essas condições em laboratório falharam completamente. Nenhum singelo resultado positivo foi observado. Se as reações são apenas engatilhadas por genuínos eventos acidentais, a experimentação será dificultosa, porém talvez não impossível. E, inclusive, levanta novos questionamentos sobre como tentativas podem ser possivelmente detectadas. Quando eu perguntei a ela por que acha que os experimentos falharam, Pinkie Pie disse: Porque daí não ia ser divertido. Eu ignorei essa declaração na hora, mas agora acho que deveria seguir a pista e perguntar a ela o que exatamente ela quis dizer com isso. Dia 9. Eu falei com Pinkie Pie de novo e perguntei a ela sobre a sua declaração prévia. E perguntei por que o sentido Pink só parece ser ativado em situações realmente arbitrárias.
Ela declarou que só acontece se alguém assistindo for achar engraçado. Eu perguntei se ela estava falando de algum pônei em particular, mas ela disse que tinha que ser um deles. E encarou a parede por alguns segundos. Quando eu perguntei o que estava olhando, ela disse: A quarta parede. Não tenho certeza do que isso quer dizer, provavelmente é só a Pink sendo a Pink. Dia 30. Tem algo de muito errado. Tem alguma coisa, algum tipo de força que não quer que eu continue investigando isso. Tá afetando meus pensamentos. E olhando minhas anotações antigas agora é chocante. Só a Pink sendo a Pink? Isso não é uma resposta aceitável. Não é algo que eu faria. E, no entanto, se tornou típico. A qualquer momento que eu noto um pequeno problema ou inconsistência, eu sinto uma leve pressão na minha mente. Um impulso de desviar os olhos que vem com uma dissonância cognitiva e me faz pensar em outra coisa. Inicialmente eu achei que era só eu sendo preguiçosa, mas se tornou comum e eu notei esse efeito em outros também. Por exemplo, quando a Pinkie Pie chegou antes da Rainbow Dash, mesmo com ela voando a toda velocidade. Até a Dash se despistou dizendo: É só a Pink sendo a Pink. Tinham passado umas 3 semanas quando eu recusei a deixar minha mente deixar essas coisas passarem em uma certa noite. Mas eu dormi e na manhã seguinte eu tinha me esquecido completamente da minha pesquisa. Só agora eu fui fortuitamente encontrar o meu diário de novo. E minhas memórias voltaram. Voltei a trabalhar imediatamente em uma possível contramagia para esses efeitos mentais. E quanto a isso, é muito possível que eu continue a esquecer toda noite. Por isso adicionei um grande texto na capa desse diário e tentarei mantê-lo por perto para me forçar a vê-lo toda manhã. Adicionalmente, coloquei todos os feitiços de proteção e segurança que pude pensar, para caso algum agente físico tente roubar ou destruir esse diário. Dia 32. Sucesso! Há 1 hora atrás eu consegui um contrafeitiço para me proteger dessa manipulação invisível. Já posso sentir meus pensamentos mais afiados e claros. É como se eu estivesse sob efeito de uma droga que lentamente está se limpando do meu sistema. E eu nem tinha notado o quanto a minha percepção estava diluída até agora. Eu tentei me isolar da origem maliciosa dessa magia, mas parece estar vindo de todo lugar ao mesmo tempo, como se fosse parte integral do ambiente. Eu acho que talvez esteja em toda a Equestria, mas prevejo que até o fim desse dia eu deva estar livre dessa influência. E nervosamente aguardo pelo que irei aprender. Também encantei esse diário para recastar esse feitiço em mim sempre que eu tocar nele, caso haja algum outro lapso. Dia 33. Eu não sei o que Pinkie Pie é. Essa coisa não é um pônei. Não acredito nas coisas que eu não notei antes. Aquela coisa chamada Pink pode teleportar. Não é um salto espacial como eu faço. Ela só literalmente aparece em outro lugar. Eu também a via aparecendo debaixo de lugares altos sem ter nada para subir. Não seria nem certo dizer que ela levitou. Ela simplesmente apareceu lá em cima. E até mais perturbador é a habilidade dela de aparecer em espaços que nunca poderia caber. Vasos de flores, caixas de correio, eu até já vi uma vez dentro de um espelho. Eu também já vi antes a cabeça da Pink e um vaso de flores, mas de alguma forma não consigo ver os dois juntos. Meus olhos já captaram essa imagem, mas o meu cérebro nunca notou que o que eu estava vendo era impossível. Ela parecia distorcer a realidade aonde estivesse, até afetando outros pôneis. E Pinkie Pie cantando, isso sempre foi considerado um dos seus maneirismos. Nenhum pônei nunca considerou de onde vinha a música. No entanto, isso pouco importa, já que semana passada, toda a cidade, incluindo eu, participou de um número musical gigante. Havia música vindo de nenhuma fonte visível, e todo o pônei sabia a letra e estava perfeitamente afinado. E nenhum pônei nunca assimilou o que aconteceu depois. Em retrospectiva, não foi a primeira vez que isso rolou. Há quanto tempo nós simplesmente começamos a cantar do nada? Dia 34. Eu mal consigo segurar minha pena enquanto escrevo. Depois do que vi hoje,
Hoje eu decidi pagar pra ver. Aquela coisa sorridente que finge que é um pônei. Eu a peguei encarando a tal da quarta parede de novo. E perguntei pra onde ela tava olhando. E ela simplesmente disse... Pra audiência. Eu olhei e encontrei uma parede vazia. Pra onde aquilo tava olhando. E quase consegui ver alguma coisa. Eu me concentrei mais. E vi um pequeno piscar. Não era só a parede. Era o ar ao redor dela. Em uma direção específica que parecia ser semi-transparente. Por um segundo eu pude ver sombras se movendo atrás de uma superfície. Estranhas sombras bípedes estavam marcadas e pareciam estar vestidas, mas isso era relativamente menos visível. E de repente, por um breve momento, eu pude ver claramente olhos. Incontáveis olhos alienígenas me encarando. Eu gritei e saí correndo, não parei até chegar em casa. E só agora consegui me recompor o suficiente para escrever. Eu não posso ignorar o que eu vi. O que eu me lembro claramente agora. A audiência. Saber que o seu mundo é um tipo de programa de TV em outro mundo, mesmo que surpreendente, não é tão perturbador assim. Se a teoria dos multiversos infinitos for verdade, é de se prever que algum universo seria o match perfeito de ficção para outro. Poderia existir um universo onde os eventos da Daring Do fossem verdade, e isso seria perfeitamente real. Até mesmo esses monstros poderiam ser ficção em outro universo. Não, o que realmente me perturba é que esse certo universo tenha leis internas constantes. Aquela coisa chamada Pink ainda apresenta problemas, a não ser que... O texto acaba de repente. Twilight parou de escrever quando percebeu a verdade. Era a mesma conclusão que ela estava buscando novamente no exato instante em que jogou o diário no chão em terror. A verdade era uma grande piada. O universo não era racional. Não haviam constâncias nem leis imutáveis. A ciência não funcionava realmente. Só parecia funcionar até certo ponto. O seu mundo era alguma coisa criada de maneira cartunesca a imitar as leis reais da natureza. E Pink era aquela piscadinha para os telespectadores, lembrando a eles de que não deveriam levar tudo tão a sério. A vida de todo acadêmico em toda a história era uma piada cruel. Eles tinham dedicado suas vidas a compreender o mundo natural e preservar esse conhecimento para o futuro. Mas qual era o ponto de fazer isso, se realmente era tudo pelo entretenimento? Ela pensou em seus anos de astronomia, magia e outros campos da ciência. Tudo tinha sido uma grande mentira. E os seres de outro universo agora estavam rindo dela. O quanto ela foi bobinha tentando entender o mundo ao seu redor. Twilight virou-se e bateu o casco com força na parede, adicionando uma nova rachadura. O mundo ao seu redor começou a girar. Era tarde demais. Era muita coisa para suportar. Ela conseguia sentir sua sanidade escorrendo. Logo ela estaria balbuciando no chão. Se pelo menos ela pudesse voltar para o que era, antes de saber o que sabia agora. Voltar a se divertir com seus amigos e estudar magia e amizade? Então, uma ideia desesperada cruzou a sua mente. Ela podia apagar sua memória, expurgar tudo o que leu. Mas ela tinha que fazer isso agora, enquanto ainda tinha sanidade para castar o feitiço. Fechando os olhos e evocando a magia em seu chifre, tudo ficou abarcado por uma luz branca. Twilight abriu os olhos se sentindo tonta e um pouco nauseada. Ela encarou a parede do quarto, que parecia ter desenvolvido várias rachaduras alarmantes. Mas o que era mais alarmante, no entanto, era o fato de que ela não se lembrava de como chegou ali. Now I know what's real, what's fake. Turututu, tututututu. Essa foi a creepypasta, gente. Gostaram? Nossa, eu gostei muito dessa creepypasta. Primeiro ponto, genial que a Twilight escreve tudo em ciência. Porque eu li os outros creepypastas em que ela tá em forma de diário e eu sempre pensava, nossa, a Twilight não escreveria assim. Eu acho que ela escreveria tudo o mais cientificamente preciso possível. E essa creepypasta foi bem nessa vibe, tinha até umas palavras difíceis que eu tive que pesquisar. Eu acho que essa creepypasta aqui seria a resposta perfeita para uma outra creepypasta. Eu acho que já tem 2 vídeos sobre esse universo, mas é o universo da Fluttershy.
Se vocês ainda não viram, acho que vale a pena pela experiência, mas o texto em si ele vai se perdendo cada vez mais. Tem umas boas ideias aqui e ali, pode te inspirar se você estiver escrevendo um multiverso gigantesco. Enfim, eu também gostei sobre a Pink ser a ameaça aqui, mas isso não transformar ela numa assassina psicótica, que é o que geralmente acontece. Enfim, muito interessante, também me lembra Diary of a Time Looper, Blink, vários clássicos aí do nosso mundinho My Little Pony Grimdarks. E no geral foi boa, curta, sucinta e boa. Eu tô procurando mais umas creepypastas pra ler aqui, hein, porque tá acabando o meu repertório. Então se vocês tiverem alguma boa e curta pra mandar, manda aí. As creepypastas longas são boas, mas elas me tomam muito tempo pra traduzir tudo e eu tô com o tempo meio apertado agora. Mas eu tô me sentindo muito melhor do que como eu tava dias atrás. Inclusive, obrigado vocês pelo engajamento no último vídeo, isso me deu um pouco de força de vontade. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser obter benefícios da Cowboy Digital Corporations, você pode fazer como esse povo aqui e virar membro do Clube dos Cowboys. Lá você tem acesso às lives, que são ou sexta ou sábado, e a muitos vídeos de conteúdo extra e o nosso grupo no Discord. Você também pode me pedir uma commission se você quiser um desenho do que você querer feito por mim. Eu não desenho só pônei não, tá? E por fim, obrigado por me ouvir até aqui e um abraço do seu irmão mais velho digital.